Agradeço ao pastor da igreja, pastor Mário, bem como os obreiros que o ladeiam nesta obra do Senhor. Graças a Deus que o Senhor nos dá esta oportunidade. Foi nos dada uma oportunidade de saudação, e eu gostaria de ser incisivo nesta oportunidade, que nos diz assim, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo 6, diz assim o texto bíblico: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus amados irmãos e irmãs, servos do Senhor que aqui está nesta noite, que deseja ouvir do Senhor uma palavra, nós vemos aqui neste texto bíblico o Senhor Jesus falando com os seus discípulos, e de acordo com o contexto bíblico, o contexto que vem antes deste versículo de número 6, que ora fora lido, nos diz a palavra de Deus que Jesus está instruindo os seus discípulos acerca da sua partida em breve para os céus, e que eles não deveriam ficar com seus corações turbados, com seus corações assim preocupados. E ele então está instruindo os seus discípulos, e um deles pergunta no versículo de número 5, que é justamente Tomé: Senhor, para onde irás, que nós não sabemos o caminho? E Jesus então pacientemente responde para ele, a fim de que ele, mesmo há tanto tempo servindo ao Senhor, não ficasse com dúvida acerca do caminho. E então Jesus traz e mostra uma resposta para ele, e mostra: eu sou o caminho, aleluia, e não apenas o caminho, mas a verdade e a vida. Ou seja, Jesus mostra com sua resposta que ele era tudo e é tudo e continua sendo tudo para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que estão em dúvida. O Senhor responde nesta noite a fim de tirar a dúvida. Jesus responde e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não apenas isso, mas ele vai dizer ainda, aleluia, ninguém pode ir a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. O caminho para Deus continua sendo único: Jesus. E é interessante, meus amados irmãos, porque quando Jesus diz: eu sou o caminho, é interessante que ele não disse: eu sou um caminho, porque um caminho poderia ser, um artigo indefinido, tanto poderia ser Jesus um caminho, como qualquer outro um caminho. Mas quando a Bíblia diz: eu sou o caminho, isso indica um artigo definido. E detalhe, na língua grega, no estudo da língua grega que foi escrito no Novo Testamento, não tem artigo indefinido. Todos os artigos são definidos e não indefinidos. Isso mostrando uma vez mais e confirmando que Jesus, somente Jesus, pode ser o caminho que conduz ao céu. Não existe outro caminho que conduz ao céu. Tem muita gente que diz: ah, toda religião leva a Deus. Não leva, porque somente Jesus leva para Deus e permanece para Deus e para toda a eternidade. Portanto, nesta noite, meus irmãos, o Senhor já está falando conosco. Se nós olharmos pelo andamento do culto, nós temos visto um culto cristocêntrico, cujo
declarando que Ele é o único caminho e que eu e você já estamos neste caminho, e neste caminho não podemos nos apartar, ainda que situações contrárias venham. Mas contudo, eu e você precisamos permanecer nesta posição, aleluia, de salvos em Cristo, santificados em Cristo, e buscamos santificar-se a cada dia em meio à caminhada cristã. Por isso, Jesus estava aqui orientando o seu povo, como nesta noite, por meio do seu Santo Espírito, que é o porta-voz da igreja, Ele nos orienta e nos guia, direcionando e te respondendo e te dando qualquer sombra de dúvida. Portanto, nesta noite, que possamos sair deste culto verdadeiramente sendo cada vez mais guiados pelo Senhor e pelo seu Espírito, e o Senhor continuará ainda a falar conosco nesta noite, para a glória do Senhor. Agradeço a oportunidade que me foi oferecida.